Papo de Mãe, um programa feito para todo mundo, pais, filhos, avós, tios. Olha, tem muita gente que escreve para o e-mail do Papo de Mãe contando que gosta de assistir ao programa com a família toda reunida. Hoje o assunto é delicado, mas é a realidade de milhares de mães no nosso país. Mulheres que, por um motivo ou por outro, tiveram que optar por não criar seus filhos. Os filhos são criados por avós ou outros parentes e, em geral, vivem longe. Vamos conhecer as histórias da Fátima, da Cláudia e da Isabel. E para nos orientar, contamos com a participação da terapeuta de casal e família Thay Castilho e do psiquiatra Gustavo Nogueira Lima. Veja os destaques do Papo de Mãe. Deixou o filho com parentes, amigos e até vizinhos. Teve de ir trabalhar fora. Meu filho não mora mais comigo, é o tema de hoje. Houve uma necessidade, mas você acha que... Como é que ficaria esse relacionamento entre mãe e filho? É difícil, né? Porque o filho, na hora que mais precisa da mãe, a mãe não pode estar perto, né? O CEAF, Centro de Estudo e Assistência à Família, atende em média 500 famílias por ano. Não é necessariamente um final dramático. Ter uma criança, deixar lá no Nordeste, no Norte, e depois vir para São Paulo, sofrer. E os telespectadores do Papo de Mãe também participam da nossa conversa através da Clarissa, que cuida das redes sociais do Papo de Mãe, do blog do Papo de Mãe, né, Clarissa? Já tem alguma coisa aí? Já tem alguma pergunta, Clarissa? Tem sim, Mária. Eu estou separando, daqui a pouquinho eu vou falar. Porque durante a semana os telespectadores enviam as perguntas e daí você separa. E enquanto a gente grava o programa, a Clarissa fica ali no Facebook também conversando com os telespectadores. É isso aí. Tá, então daqui a pouco você traz algumas perguntas. Okay. Então a gente vai agora para frente para conhecer essas mães. Como os filhos não moram com elas, né, moram longe, hoje a gente está sem os filhos lá atrás, está vazio o nosso cenário. Mas eles estarão presentes depois, conforme for, a gente pode até ver se fala com eles pela internet, hein, Clarissa? Vocês costumam conversar com os filhos pela internet? Eu sou o telefone. Você fala por telefone e você? Eu conversava, só que eu tirei o internet de casa, a gente só se fala pelo telefone, mas todos os dias. Todos os dias? Todos os dias eu falo com ela. E você fala todos os dias? Umas 3 vezes na semana. É? E a Isabel, você usa a internet para falar? Eu uso internet, telefone, a gente tenta se ver, que eu já tenho uma netinha também, então olha que graça. A gente tenta se ver um pouquinho mais por esses meios. Né? Então a gente vai conhecer qual é a história de vocês agora, né? Fátima, e quantos filhos você tem? Tenho 2. Como eles chamam? Paulo César e Jonas. E qual a idade do Paulo César? O Paulo César vai fazer 12 e o Jonas 7. E os dois moram longe de você? Não, o Jonas e 7 mora comigo, só o Paulo César que mora com a minha mãe. Aonde que ele mora? É Paraíba. Lá na Paraíba? Isso. Em João Pessoa mesmo? É a cidade próxima. Como chama a cidade? É Serra da Raiz. E desde de que idade ele mora com seus pais? Ia fazer 3 anos. Deixei com 2 anos e alguns meses. Então conta um pouco pra gente a sua história. Conta, você morava lá, tinha seu filho lá? Não, morava no Rio, aí fui com 18 anos. E aí depois foi ficando difícil, eu fiquei desempregada e viajei de férias. Aí tive que deixar ele lá com eles. E você consegue visitá-lo com certa frequência? Fez 2 anos que eu não vejo, mas quando eu não vou lá, ele vem aqui. E daí de lá você voltou para São Paulo? Isso, voltei para cá. E às vezes ele não pede para vir morar aqui? Hoje você traria ele para cá? No momento não, porque eu tô sem trabalhar, mas depois, quando ele estiver maior, pretendo trazer. Mas aí você não pensa que ele já está muito acostumado lá na cidade ou com os seus pais? Isso, ele está acostumado lá, mas depois minha mãe falou, quando 18 anos, se ele quiser vir para ficar comigo, ela falou que o tempo que eu quiser, posso pegar. E como é que fica a saudade? Demais. Deve ser difícil, muita, né? Muita. Não tem nem explicação. Só a gente que passa aqui, não contando assim, só passando mesmo. E a Cláudia, o seu filho tem quantos anos? Minha filha, é Isamara, minha filha vai completar 17 anos agora, no mês de março. Já é uma moça. Já é uma moça. Eu deixei ela ia completar 2 aninhos. Foi muito difícil. Eu perdi meu emprego, naquela de desespero, sabe? Eu era muito nova, eu tinha 19 anos na época, eu era muito nova.
E assim, eu acho, sabe, você não pensa em nada, você não tem a maturidade que você tem hoje em dia. Hoje eu pensaria diferente. Hoje eu traria ela pra cá, eu traria ela comigo. Ela tá onde? Ela tá em Ceabra. Onde que é? É o interior da Bahia, Chapada Diamantina. Com quem? Com meus pais, com minha mãe, moro com meus pais. E ela nunca veio morar com você? Depois dos 2 anos, ela foi criada pelos seus pais? Ela foi criada pelos meus pais, foi criada. Ela vem aqui de vez em quando ela vem aqui. Mas ela sempre foi criada pelos meus pais. Mas ela sabe que a mãe é você ou ela chama de mãe a sua mãe? Não, ela chama minha mãe de mãe. De mãe mesmo, mas ela me chama também de mãe. Que bom, ela tem 2 mães. Ela me chama de mãe. Só ela tem um respeito. Esse ano mesmo eu fui lá, né, no mês de dezembro, e eu conversei com ela. A gente sentamos juntas, eu falei assim, ó, Isa, eu não deixei você aqui porque eu quis fugir da responsabilidade, em momento nenhum. Eu sempre sempre dediquei a você, trabalhei, lutei por você. E assim, eu dei minha vida por você. Se eu nunca tive hoje um casamento, se eu não tive nada hoje, foi por você. Eu sempre pensei em você. E ela tem vontade hoje de vir morar com você? Não. Eu perguntei para ela, falei assim, Isa, você quer... Ela moraria pelo seguinte, se ela viesse a fazer a faculdade de propaganda e marketing, que ela viria fazer, né? Só que lá ela conseguiu fazer a faculdade que é de gestão ambiental. Ela conseguiu. E você trabalha com o quê hoje? Eu sou telefonista. E você não teve mais filhos? Não tive mais filhos. Era sua filha eu creio única. que foi um trauma. Para mim foi um trauma. É uma coisa assim que eu não consegui ter ela e eu tenho vontade de ter ela um filho. com você, justamente, isso, né? eu tenho vontade de ter um filho. Para mim ser mãe, entendeu? Porque eu acho que eu não fui mãe. Você fica com esse... Mas é um sentimento de culpa? O que é? Porque é um sentimento de culpa. Toda mãe tem isso, né, Thay? Como é que fica? Porque, assim, não vi minha filha crescer, não vi minha filha dar os passos, não vi minha filha dar nada disso. E todo mês você mandava um dinheiro? Todo mês eu mando dinheiro. Inclusive, ela estudava em escola particular, né? Quando ela era pequenininha, acho que completava 3 anos, eu coloquei ela na escola particular. E ela sempre falava para meus pais, por que meu pai e minha mãe não vêm me trazer na escola? E Cláudia, você durante todo esse tempo, você teve vontade de voltar a morar na Bahia? Tive. Eu tenho vontade, eu ainda vou embora um dia. Aí vocês vão morar juntas, né? Ai, com certeza, é meu sonho. Meu sonho mesmo. Eu falei para ela, nem que seja você casada. E você criar os netos, ajudar a criar os netos. Quem sabe? E a Isabel tem quantos filhos, Isabel? Eu tenho um filho só. Ele está com 29 anos e a história é um pouco diferente, né? A gente viveu juntos até os 13 anos dele e aí ele quis ir morar com o pai em Cuiabá. E aí, a partir daí, a gente começou a nos ver período de férias, alguns feriados mais prolongados, né? Porque você sempre ficou morando em São Paulo e ele em Cuiabá com o pai. Exatamente. E ele mora em Cuiabá até hoje? Mora em Cuiabá até hoje. E você já é avó? Já sou avó. É uma netinha ou netinho? É uma menina. Ela tem quantos anos? Ela vai fazer 4 agora em maio. E como que é? Você mora longe do filho e mora longe da neta? É difícil. É difícil, mas a gente vai sobrevivendo, reinventando a maternidade, a avoternidade. Né? E como que foi, né, para você, como mãe, se separar do seu filho ali com 13 anos e ter essa separação? Porque vocês passaram a se ver eventualmente, né? Não tinha mais aquela convivência. Como é que foi durante a adolescência? Foi muito difícil, porque assim, 13 anos é exatamente um período de transição para a adolescência. Os meninos mudam muito, né? A separação de estados era uma coisa que ele reclamava, porque ele dizia assim, ser filho de pais separados não é difícil, o difícil é vocês estarem cada um no lugar. Porque ou ele estava comigo, ou ele estava com o pai. 2.000 quilômetros de distância é muito grande. E vocês se falavam todos os dias ou se falam? Não, a gente tem o hábito de uma vez por semana, né? A gente se fala, claro que em situações especiais, ou alguém doente, época de prova, algumas carências especiais, a gente acaba se falando com mais frequência. E aí a gente adotou uma rotina de se ver sempre na medida do possível, né? Então, Natal, Ano Novo, a gente revezava desde que a gente se separou. Eu me separei do pai dele, ele estava com 5 anos, a gente morava em Cuiabá e voltamos para São Paulo. Né? Mas você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Então temos uma paulistana, uma baiana e uma paraibana. Ô, Thay,
E a Thay é mestre em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Thay, o caso da Fátima e da Cláudia, o caso é muito comum no Brasil, né? Como fica essa relação entre mãe e filho quando a mãe mora muito longe do filho já desde pequenininho? Então, Roberta, olha, eu coincidentemente, isso faz parte do tema da minha dissertação de mestrado, né? Que na minha dissertação eu trabalhei justamente a migração, né? Então temos duas moças aqui que migraram, e justamente a migração feminina que acaba deixando os filhos para vir trabalhar, né? Então, é interessante a história de vocês, porque coincide exatamente com a pesquisa que eu fiz. Que o que acontece em relação à família é que tem um pensamento de um jeito de ser de família. E o Brasil é muito grande. E no Brasil tem muitos jeitos de ser de família, que são praticados há muito tempo, mas não são reconhecidos como família. Então, como é que isso é olhado pelas pessoas muitas vezes, não por todo mundo, mas muitas vezes, e até muitas vezes por pessoas que fazem projetos em políticas públicas e tudo mais, como mães que abandonam os filhos, né? Então, eu trabalhei também com esses sentidos do abandono. Quer dizer, a gente fala abandono, e aqui eu ouvi as duas falarem, eu deixei o meu filho. Então, deixar o filho com a avó, com uma madrinha, com uma tia, não é abandonar. Mas ficando esse sentido de abandono mesmo, do significado de abandono, o que acontece? As pessoas se olham como abandonadoras, são olhadas como abandonadoras. Aí vem toda essa culpa, e os filhos também se veem, as crianças, como tendo sido abandonados. Quando, na verdade, tudo foi feito e pensado também pelo bem deles, né? Pelo bem deles e muitas vezes, Mariana, também por uma necessidade de uma mulher de ser reconhecida. E, no entanto, são famílias. Ficar com a avó está dentro de uma família. E os vínculos estão ali. Ela está falando que fala com o filho 3 vezes, todo dia, e você 3 vezes por semana. Doutor Gustavo... É verdade, o vínculo é mantido e elas continuam sendo mães, né? Continuam sendo mães. O doutor Gustavo é membro do Programa de Atendimento a Transtornos Afetivos do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do HC de São Paulo. Doutor Gustavo, o que a gente percebeu aqui é a importância da criança, de falar para a criança que ela não está sendo deixada, que os pais gostam dela, que é uma necessidade, né? Para a criança não sofrer depois com isso, né? Como é que faz para reforçar o afeto, inclusive, estando distante? Isso. Os estudos internacionais, os principais estudos internacionais, mostram o quê? A privação de acesso à mãe gera um nível de sofrimento para a criança. Isso existe, em maior ou menor grau. Os estudos mostram que quanto maior o tempo de afastamento da mãe, maior é o sofrimento da criança. Então, o que a gente vê é que quanto mais próxima a mãe estiver da criança, melhor, né? Mesmo que próxima num telefonema, Isso, exatamente. A impossibilidade de um contato físico com a criança, o que minimiza um pouco o sofrimento, não só da mãe, da criança também, é o contatos por outros meios, como, por exemplo, telefone, outros contatos como Skype e outros meios eletrônicos de que hoje isso. Tem, né? Que antigamente era muito mais difícil, né? As mães ficavam muito tempo sem ter contato. Antigamente era mais difícil, realmente, né? Qual foi o período mais longo que vocês chegaram a ficar sem ter esse contato físico com os filhos? Você está há quanto tempo sem ver seu filho? 2 anos. É o período mais longo que você já ficou? Já fiquei mais um pouco, já 3. Chegou a ficar 3 anos longe dele. Aí como é que é quando você reencontra? Porque a criança cresce também. Como é que é o reencontro de vocês? É muito bom. Aí tem muita coisa para contar? Tem, perguntar pela escola. Quando eu vou lá, às vezes eu faço a festinha de aniversário dele, atrasado, mais fácil. E ele reclama?
que sente falta, reclama. que gostaria que você... Mesmo tendo o carinho dos meus pais, ele reclama. Sente falta. E ele tem um irmão. O irmão é de outro pai. O irmão é de outro pai. E os irmãos convivem? Convivem. Quando você vai, você leva Isso. seu outro filho? Ele foi agora, voltou, vai fazer um mês. Ficou de férias com o irmão. Que e legal. brinca, tira foto, né? Aí eles sempre estão falando no telefone. É importante também manter a relação dos irmãos, né? E a Cláudia, ela nunca reclamou. Eu sempre pergunto para ela, Isa, olha, eu te deixei, eu fui embora, porque eu precisava trabalhar para te sustentar. Aí ela sempre fala, não, mãe, eu não tenho que argumentar por você. A Isabel, que o seu filho foi morar com seu ex-marido numa fase bem difícil, que é a adolescência, né? Como é que ficou essa questão de impor limites longe do seu filho? Olha, ou colocar as regras, porque às vezes o pai quer uma regra, a mãe quer outra. A gente, na realidade, a gente estabeleceu uma relação de muita amizade para poder ter um foco no desenvolvimento do Pedro, né? Então, assim, quando acontecia eventualmente uma dificuldade maior, ele me chamava, eu ia para Cuiabá e parava tudo aqui em São Paulo e ia para lá para dar uma ajuda mais presente mesmo. Mas sempre funcionou por telefone e essa coisa do desenvolvimento, né? Eu dizia assim para ele por telefone, ô meu filho, quando você tiver barba não vai deixar de me avisar, senão eu vou levar um susto. E olha só, a gente está falando com as mães e a Clarissa, né, Clarissa, ela é uma filha que mora longe da mãe, né, Clarissa, já há quantos anos? 10 anos. Já há 10 anos, também não é fácil, né, a gente vê o lado dos filhos. Ainda bem que existe a internet. E a internet acaba sendo uma aliada mesmo. Com certeza, né? E tem algum comentário, pergunta para os Olha, telespectadores? tem um aqui bem interessante. A Lu Biocchini, ela pergunta o que causa numa criança de 4 anos ser deixada com a avó porque a mãe foi morar em outro país e ela só voltar depois quando a criança tem quase 8 anos. Hoje, eu não sei se ela está falando dela ou não, né? Mas ela fala, hoje vejo uma adulta com dificuldades de se relacionar, laços sempre curtos que não consegue sustentar por mais que queira uma relação. O que você acha? A gente não pode afirmar que essa criança, que saiu com 4 e voltou com 8, tenha problemas hoje de relacionamento que tem uma relação de causa e de efeito. Não dá pra gente afirmar isso, né? Porque senão a gente vai exigir das mães um lugar que, assim, se a mãe não fizer tudo direitinho, não for uma mãe nos trinques, o filho vai ter problema. No próximo bloco tem uma reportagem da Rosângela Santos. E também vamos receber aqui o Dr. Nelson Sussumo, presidente da Comissão de Direito de... Que trabalhar, ela às vezes tem que deixar a cidade, às vezes até o estado, às vezes até o país, para poder cuidar do filho. Aí já é outro caso, né? Tem que ter, assim, uma ajuda familiar, uma base, essa coisa de ajuda da avó, de uma tia, familiar. Argentina, as mães de classes mais pobres, elas às vezes têm que trabalhar e para conseguir grana elas deixam os filhos com os pais. Só para trabalhar em geral, não porque não se importem, senão para conseguir dinheiro, porque tem que viver. Sim. E como é que você acha que fica o relacionamento entre mãe e filho? Se é para trabalhar, para dar uma melhor vida, acho que eles entendem. Estamos de volta e contamos agora também com a participação do Dr. Nelson Sussumo, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de São Paulo. Obrigada pela participação, doutor. Doutor Nelson, a gente está falando aqui muito sobre a questão afetiva, do relacionamento mãe e filho. Mas como fica a questão legal? Quer dizer, a mãe ela pode simplesmente deixar a criança com os pais ou precisa de alguma documentação ou não? De forma legal, para que os pais, ou seja, os avós, fiquem com os filhos, deveria ter uma documentação que seria uma guarda ou até um pedido de tutela, né? Por causa da matrícula na escola, de fazer, às vezes, uma matrícula em cursos extracurriculares, né? Até praticar esporte, às vezes, para médico também é necessário que tenha essa documentação.
até para viajar, né? Isso seria importante, mas a gente sabe que não acontece no dia a dia, né? Essa guarda, quando é feita, ela pode ser provisória ou é uma guarda definitiva? Como que é? Não, normalmente é provisória, né? Ah, pode ser provisória. Mas pode ser pedida a guarda definitiva depois também. Né? E a guarda não significa que os pais perderam o poder familiar. Né? A guarda é independente disso. Tanto é verdade que a guarda poderá ser deixada por uma terceira pessoa sem ser parente. Mas para ter esses direitos, porque de fato, como é que fica para os filhos de vocês na hora de fazer a matrícula na escola? Sempre... Porque tem que ter assinatura de pai e mãe, né? De pai e mãe. Ou responsável. Como foi sempre meus pais, não tive nenhum problema sobre isso. Seus pais que assinavam? Meus pais que assinavam. Então, deram um jeitinho, doutor. Então, teoricamente, acontecer muito, né, teoricamente e legalmente seria dessa forma. Mas Seria a gente sabe, às vezes é uma cidade mais afastada, né? Conhece todo mundo, o diretor conhece a sociedade, já conhece os familiares de lá do bairro. Então, às vezes, na confiança, ele matricula, né, a criança. Mas, na verdade, não poderia. Se você pega uma escola, por exemplo, particular, né, aqui em São Paulo, muitas vezes o diretor fala, não, eu quero pelo menos que você tenha uma responsabilidade. A moça que trabalha na minha casa, ela tem 5 filhos, 2 deles moram longe. E ela sempre tem, vira e mexe, ela tem que mandar alguma documentação para que a mãe dela lá tenha poder de decisão sobre alguma coisa. E às vezes, quando a criança tem que viajar, já aconteceu dela ir até lá para ela trazer a criança. Então, certo era regularizar na justiça, né? Teria que propor uma ação de guarda, ou provisória, ou definitiva, ou às vezes até a tutela, para ter alguns direitos. Doutor? Teoricamente seria simples. A gente está falando, de repente, em regiões mais afastadas. Mas implica em gasto ou dá para fazer gratuitamente? Nós temos assistência judiciária, né? Assistência judiciária é aquele advogado do Estado, ou hoje aqui nós temos a Defensoria Pública em São Paulo. A pessoa que não tem condições de pagar um advogado, vá até lá, procure, né, esse advogado, e ele vai propor essa ação de guarda para o filho, guarda provisória para o filho. Você sentiu necessidade alguma vez de fazer isso para o seu filho, para ele ir para a escola? Ou sempre os seus pais que resolveram? Não, lá também, meus pais que assinam. Eles que assinam? São responsáveis. Mas você nunca fez um documento que passasse a guarda para eles? Não. Agora eu fico pensando pelo outro lado, que direitos esses avós têm sobre os netos? A gente sabe que aqui a relação delas com os pais é boa e tudo mais, mas eventualmente uma situação que o neto ficou com a avó e 15 anos depois a mãe volta lá e fala, agora eu vou levar o meu filho comigo. Tem o outro lado da história, né? Do sofrimento desses avós e às vezes dessa criança também. Esses avós passam a ter algum direito sobre essa criança depois de tanto tempo? Como que é? Existe bastante, né, essa situação de que a mãe quer levar e os avós agora não querem deixar. Então elas pedem a guarda definitiva. Elas quem? Os avós. Os avós pedem. A guarda definitiva para a mãe não levar mais. Só com 18 anos, daí ela está independente. Mas a guarda definitiva só sai se a mãe ceder? Não, é o juiz que vai decidir. O juiz pode decidir independentemente da vontade da mãe? Pode, com os laudos, né? Ou até por opinião dela a partir dos 12 anos e com um laudo psicossocial. A gente falou bastante do lado do afetivo da criança, como fica a criança nessa separação. E a mãe também sofre muito, né, doutor Gustavo? Sofre sim. Muitas vezes a gente pensa tanto nas crianças, né, que um outro assunto muito delicado é a própria mãe, né? A decisão por deixar o filho, entre aspas, deixar, né, com outro cuidador é uma decisão muito difícil. E geralmente acompanhada de uma boa dose de sofrimento. Dependendo do grau de afastamento da criança, dependendo de quais vão ser as reações da criança. Por exemplo, uma mãe que deixa uma criança com outro cuidador e essa criança desenvolve uma alteração emocional mais grave. A mãe tem uma sensação de culpa aumentada e muitas vezes essas alterações podem chegar a níveis bem intensos. A gente é mãe por telefone, a gente é mãe uma vez por ano. A criança, quando chega, o laço afetivo, ele se restabelece no olhar imediatamente. O carinho, a presença física, ela se passa pela voz do telefone. Então a gente vê como o julgamento das pessoas é errado e traz essa culpa, né? Você sentiu isso entre os amigos, quando você tomou essa decisão, das pessoas te olharem, te julgando? Assim? Julga muito. No meu trabalho mesmo, as pessoas falam assim, nossa, como você conseguiu deixar sua filha e vir embora?
E como se fosse falo, uma decisão egoísta, quando na é. verdade é uma decisão, é o contrário do egoísmo, né? Você está abrindo mão daquilo pelo Justamente, bem dela, é né? uma coisa que a gente está abrindo mão, que a gente não consegue, que a gente não abriria mão, né? Só que a gente Pra abre mão pelo sustentar, seguinte. pra criar mesmo. Às vezes Porque não a tem gente opção também. Justamente, porque a gente tem que migrar para a gente trabalhar, para a gente ter que sustentá-la. Infelizmente. Pra você sentiu que as pessoas, quando você fala que tem um filho que você... Senti. Ontem mesmo a menina falou, eu não tinha coragem de deixar meu filho, como você consegue? Eu, nossa, mas como é que eu vou trabalhar? Eu vou dar roupa, mandar alguma coisa para ajudar meus pais. Então, é a gente difícil. vê que é muito do julgamento, né? Eu estou pensando assim, né? Todas essas crianças têm pais, né? Onde que estão os pais? Primeiro, eu acho que isso é pouco olhado no Brasil. Fica tudo sobre a mãe e um pouco olhar para esses homens desaparecidos. O pai nunca mais apareceu, não conhece ela? Não, o pai da minha filha conhece ela, só que ela não tem aquele vínculo com ele. Mas ele convive com ela? Não, aqui ele mora em outro estado. Na época que eu vim embora para São Paulo, eu vim de manhã e ele foi embora à tarde para um outro lugar. Mas ele ajuda financeiramente? Não, ele não ajuda financeiramente. E eu nunca coloquei ele na justiça pelo seguinte, porque aqui eu não consigo, porque eu não tenho a guarda dela. Eu nunca consegui colocar. O pai do seu filho convive com ele? Não, assim, quando ele vem, eu morava no Rio. Quando ele foi 2 vezes no Rio ainda, eu levei na casa da avó. O pai, assim, as tias dele até hoje liga para ele. Mas o pai mesmo não liga para ele. O que se pode perceber também, né, doutor Nelson, é quanto ainda essa ideia de uma família toda direitinha e sem reconhecer práticas de pessoas que falam assim, eu sou família e sou família deste jeito, até tem uma música super bonitinha, infantil, que fala assim, né, sobre família, né, com quem você mora? Eu moro com meu pai, com minha mãe e com meu irmão. Com quem você mora? Moro com a minha avó. Com quem você mora? Porque são práticas de família, né? E que esse não reconhecimento leva à situação da Cláudia, de um não reconhecimento dela como mãe. O problema disso, primeiro, existe um número de crianças abrigadas enorme, né? Vamos falar aqui só do estado de São Paulo, que é enorme. Se a gente for ver quão pequeno é o dossiê dessas crianças, no sentido que se não está lá, com quem poderiam estar essas crianças reconhecidas como um lugar de família, né? Quer dizer, isso ainda é muito incipiente. Segundo, fica um sentimento na mãe de que não é mãe completa, porque para ser mãe completa, o mito tem vários itens que você tem que ticar, aqui, aqui, aqui. E esse sentimento dá uma necessidade de ter outros filhos. E tem muitas mães que vão tendo filhos e vão para abrigo, ou vão deixando, e vão tendo mais filhos, porque para poder se sentir mãe completa, nesse sentido de completude de mãe, entende? Porque como se ninguém pudesse ser mãe. Esse sentimento que ela tem, né? Exato, com as faltas que significa a gente viver e a maternidade dá falta já pela separação do filho, porque o filho sai do nosso corpo. E não quer dizer que você não viveu a maternidade, você viveu, só viveu de um jeito diferente. De uma realidade que a gente ela viveu vê. de um jeito diferente, não quer dizer que ela não viveu a maternidade, viveu de um jeito diferente. Cláudia, parabéns para você, parabéns para Isabel. A Isabel é ela. Isabel, parabéns para você por ter conseguido ir atrás do desejo do teu filho, de ter tal com o pai nessa idade, que é importante, é muito importante. E parabéns para você, que eu esqueci teu nome, mas Fátima. Parabéns, Fátima. O que a gente vê muito hoje, né, no caso, por exemplo, da Fátima e da Cláudia, é a mulher chefe de família, né? Quer dizer, o marido que não ajuda, o ex-marido que não ajuda financeiramente, não paga uma pensão, e a mãe acaba assumindo sozinha a criação, né? E até tem uma reportagem que a gente tem que ver, né? A Rosângela Santos foi conhecer o trabalho do Centro de Estudos e Assistência à Família em São Paulo. O CEAF, Centro de Estudo e Assistência à Família, atende em média 500 famílias por ano. Cada família passa por mais ou menos 10 sessões de terapia. As sessões são realizadas normalmente a cada 15 dias. O conflito dos pais, especialmente das mães, que deixaram filhos em outros estados, em outras cidades e que hoje vivem só numa cidade como São Paulo, aparecem muito aqui? Aparece, porque a migração
é muito grande de um estado para o outro, especialmente do norte, nordeste, centro-oeste para São Paulo. Consequentemente, como são pessoas muito pobres, de nível cultural elementar, elas vêm à procura de um trabalho e frequentemente deixam seus filhos, em geral, com a mãe, com a avó materna, que cuida da criança, com o objetivo, naturalmente, de ou criarem um lar para essa criança aqui, ou voltarem. Mas essa separação é sempre muito doída, muito sofrida. É um conflito para o filho também, porque existe uma outra pessoa cuidando dele que também vai sentir essa perda e a própria criança fica dividida, não fica? É um preço muito alto. É um preço muito alto, mas muitas conseguem encontrar dentro delas próprias recursos para reconstruir esse momento. Então, são pessoas mais lutadoras e que têm sentimentos mais realistas, avaliam mais seus recursos, suas possibilidades. Nem sempre elas conhecem a dimensão dos recursos que elas possuem. A terapia ajuda a mostrar essas possibilidades dela. Doutora Valderez, e quando esta criança já é maior e ela participa das sessões, o que essa criança normalmente traz? Muitos trazem um sentimento até de compreensão. Foram deixados, mas não deixaram de ser amados. Por quê? Porque havia manifestações afetivas, amorosas, como telefonemas, como cartas, como visitas. Então, os laços não foram interrompidos, apesar da distância, ou apesar da pouca convivência. E existem outras situações em que os laços não são sólidos, são laços, vamos dizer, de sangue, mas não laços amorosos. Então tem uma distinção. Muito obrigada. O doutor já conhecia esse trabalho, então, desse centro? Conheço, eu não vou sempre lá, né? Mas já conheço por laudos, assim, e o juiz que determina que vai lá fazer essa reaproximação. Não, então me explica, o que o juiz, lá no centro, juridicamente, de que maneira que o centro é utilizado? Normalmente o pai, por exemplo, que ele quer a visita e a mãe não deixa ele visitar. E ele consegue essa visita, o juiz determina, faz 5 anos que ele não vai visitar. Como que ele vai pegar a criança e vai dormir com ela no final de semana? A criança, mas quem é? Eu sei estranho. Esse pai é um estranho, nem conhece. É pai, mas não conhece. E aí eles fazem essa reaproximação, marcam algumas sessões para tentar essa reaproximação com psicólogos, né, com técnicos da área. Tem esse tipo de atendimento e lá no aí centro. vai se reaproximando do pai. E aí daqui uns 2, 3 meses consegue já levar a criança para casa, para dormir no final de semana. É bem bacana. Fala que dá muito certo lá. Inclusive, Clarissa, durante a semana a gente coloca no nosso site todos os endereços, tal, no país todo desse tipo de assistência, né, que tem. Tem mais alguma pergunta aí? Tem. Aproveitando, Dr. Nelson, a Daniela Lins, ela pede um conselho aqui para um casal de amigos dela. A mãe tem problemas psiquiátricos, então ela deixou a filha com a tia, que criou a vida inteira. Só que ela tem esses problemas de assinatura da escola, que precisa toda hora. E aí ela pergunta o que esse casal que cuida dessa menina desde sempre pode fazer. É adoção, é pedido de tutela? Qual é o mecanismo legal? Primeiro seria a guarda, né, para as coisas imediatas, como matrícula de escola, né, até autorização para algumas viagens. E seria a guarda provisória ou depois a definitiva, mas para uma abrangência maior, para ter esses direitos, os tios, é uma tutela, né? Pegar a tutela. E a tutela é a mesma coisa que a adoção? Não, porque a mãe vai estar lá na certidão de nascimento, que é, né, a mãe está lá no nome dela. A adoção sai o nome da mãe, natural, e entra o nome dos avós, ou seja, dos tios, né? Que são os pais civis, né? O Papo de Mãe volta já. Você conhece alguma pessoa, alguma mãe, né, no caso, que deixou o filho para trabalhar em outra cidade, outro estado? Conheço. Quem? Minha vizinha. Que idade essa criança tinha?
14 anos. Como que você acha que fica o relacionamento dessa mãe com essa criança? Não, eu não acho legal. Eu acho errado, mas cada um tem uma necessidade, né? Houve uma necessidade dela ir para lá e ter deixado a menina, então... Mas eu não aceitaria. Deixou os filhos com mães, com parentes, para poder ir trabalhar em outro lugar, ou fora da cidade, ou fora do estado, fora do país? Eu conheço, acho que é bastante comum, né? Até em busca de benefícios melhores, algumas mães acabam optando por fazendo isso, essa opção. Tá. Agora, como que você acha que fica o relacionamento de mãe e filho, num caso desse? Acho que fica um pouco complicado, mas depende da idade também, o motivo, né? Acredito que se conversando, depende da idade dos filhos, dá para conciliar bem. Essa coisa da convivência com os filhos, a qualidade da convivência é mais importante do quanto se convive. Muitas famílias formais, todo mundo embaixo do mesmo teto, não tem uma convivência de qualidade. Está cada um cuidando da sua vida, a criança passa o dia inteiro vendo televisão e não tem um afeto efetivo. E a gente que está distante do filho, a gente busca a qualidade. Então, eu posso ver meu filho uma vez por ano durante uma semana. Aquela semana vai ser super intensa. A gente vai passar em revista cada dia da criança, as coisas mais importantes, e todas as coisas acabam vindo através do contato telefônico. Ou agora tem internet, mas enfim, a qualidade dessa relação é que é muito diferente. Então você percebe que você mudou como mãe quando ele morava com você e depois quando ele passou a morar longe? Eu diria que eu valorizo muito o fato de eu ser uma mãe à distância, porque assim, eu não deixei de ser mãe em nenhum momento. É diferente, é difícil, e cada vez que a gente está junto, isso tem que ser muito prazeroso. E a gente tem esse convívio muito gostoso. Hoje eu tenho uma neta e a gente se fala por telefone com a mesma proximidade que eu vejo minhas amigas que estão aí com seus filhos pertinho. A diferença é a gente buscar internamente esse conforto, porque a sociedade fica nos culpando, sim. Ai, que coisa, né? Deixa pra lá, né? Negócio de culpa. A Fátima, quando vai lá encontrar com o seu filho, o que vocês gostam de fazer juntos? Quando você vai lá para eu pesco com ele, ando de cavalo. Levo ele na missa, assim. Faz as festas de aniversário, né? Já fiz já algumas. Um álbum de fotografia. Eu pego o álbum também, vejo, né, quando era bebê, quando a gente morava no Rio, a gente ia muito na praia. E as fotos tudo com a minha mãe. E ele te conta as histórias dele também? Conta. E ele tá indo bem na escola? Ele é meio preguiçoso. Tem que estar minha mãe lá e eu daqui no telefone. Essas mães, quando elas deixam, seja por qual motivo for, com os pais, elas correm o risco de perder a guarda da criança pelo simples fato de terem deixado? Elas correm o risco de perder, é pátrio poder que fala isso? O poder familiar. No caso delas, não, porque na verdade eles deixaram sob uma pessoa de confiança, que são os pais mesmo, os avós, e foi com um acordo, né? Mas tem mães que abandonam mesmo. Abandona e vai embora. E o abandono é um dos casos de perda do poder familiar. O que é melhor para a criança que fica com os avós, com relação aos benefícios, com relação aos direitos dessa criança? O que é melhor para ela? Ela continuar com a mãe continuar com a guarda ou passar a guarda para os avós? O que é mais interessante para essa criança? Como está há muito tempo já, né, nos casos 5, 10 anos, muitas vezes é importante passar a guarda, né? Porque, às vezes, por causa de uma documentação, não consegue uma vaga, às vezes, por exemplo, numa escola, ou às vezes num benefício, um programa de incentivo, né? Às vezes não acaba conseguindo, por causa dessa assinatura que precisaria. Mas é fogo para a mãe também, né? Você fala assim, emocionalmente, né? Eu vou assinar com o juiz para deixar a guarda, é complicado. A Cláudia falou que o ex-marido não paga a pensão, mas ele tem vontade de ter contato com a filha? Ele já foi na casa dos meus pais depois de 10 anos. Então ele tenta uma reaproximação? Ele tenta uma reaproximação, ela que não vem quer. dela, ela que não quer. E não foi nossa família, e não fui eu. Em todo momento eu sempre falo, Isa, perdoa teu pai, sabe? Só Deus. Aí só que ela, sabe, ela é na dela, ela não...
Ela também não fala mal dele. O que pode fazer numa situação dessa? Bom, tem um caminho de reaproximação que tem que ser respeitado, né? Porque tem que trabalhar o que a criança ou a tua filha adolescente sente, né? E depois também trabalhar no pai os sentidos desse abandono. O que aconteceu com o pai? Porque muitas vezes, Cláudia, eu não sei da tua história, nem da Fátima, mas muitas vezes, por trás disso, tem relações amorosas, afetivas, traumáticas, né, que não foram elaboradas, que não foram resolvidas. Então, precisa falar dessas coisas. O que acontece nessas famílias, que eu acho, e isso eu acho importantíssimo, em todas as instâncias, na instância do Dr. Gustavo, na instância do Dr. Nelson, na instância das pessoas que trabalham com isso, é ajudar essas pessoas a circularem as histórias. Fátima, o seu filho não vê o pai há quanto tempo? 6 anos. É muito tempo, né, Taifra? E o pai, ele viu pouco durante todo esse tempo, é isso? Sim, viu 2 vezes só, durante os 10 anos que ele está lá. E então eles não têm uma convivência, eles não se falam? Não se falam. Então não é por causa da distância, é falta de iniciativa do pai? Do pai, Ou o filho que não quer? Não, o pai. É o pai. Mais ele do que meu filho. E doutor Gustavo, como trabalhar na criança essa falta do pai? Por exemplo, um avô pode substituir essa falta? Como trabalhar isso na criança? Esse é um assunto muito interessante, né? Acho que daria um outro programa ainda essa que a gente até já fez, né? Sobre as mães sozinhas, que a Thay, inclusive, participou. E é muito interessante, e o impacto da saída do pai da família é intenso também. Muitas vezes, a própria causa da saída da mãe para a realização de um trabalho fora de casa é também a ausência de um pai provedor, de um pai que auxilia economicamente a família. Isso do ponto de vista econômico é bem complicado. Para a criança, a saída do pai de casa coloca a mãe numa situação, numa sobrecarga emocional, uma sobrecarga de funções. Ela tem que assumir a função de pai também. Né? Quando a gente fala sair de casa, é sair e não estar mais presente, porque os pais podem se separar e o pai continuar presente. Né? E na nossa experiência clínica, o que a gente vê é o padrão da saída do pai de casa é diferente da mulher. Geralmente, os pais eles têm uma tendência a não manter de maneira tão intensa os vínculos. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. O pai sai de casa e parece que o vínculo ele se perde de maneira mais intensa, no caso dos homens. É o que a gente costuma ver. Tradicionalmente, a gente tem a mania de achar que o pai ele só é provedor. E o provedor financeiro, ele não é o provedor afetivo. E o papel do pai afetivamente é muito importante. Meu filho quis morar com o pai para construir esse vínculo afetivo. Clarissa, tem ainda algum? Já que a gente está falando sobre pais, aqui a gente tem um pai aqui num dilema. Ele foi pai muito jovem, aos 20 anos, só que ele só descobriu isso quando a criança já tinha 3 anos. E eles moram a 400 quilômetros de distância. Ele tentou a carta dele é grande, então vou dar uma resumida. Tem o nome dele? Ele pode... Ele pediu para não... Tá. Então, aí ele vem tentando essa aproximação com a criança e tudo, mas ele não consegue sentir pelo filho esse amor de pai e nota que a criança também. Porque ele chega lá com um presentinho e a criança já pergunta o que ele vai trazer da próxima vez e tudo, tá uma coisa meio estranha. E ele pergunta para vocês o que ele pode fazer para melhorar esse vínculo, porque ele quer ser pai dessa criança e ele quer que essa criança tenha amor por ele. O que ele pode fazer? E que também é uma situação que acontece muito, né? Do pai ficar sabendo que é pai quando a criança já está grande, né? Então, é difícil, né? Quer dizer, aterriza no terreno do pai. Ele vira pai, né? Que ele, na vida dele, não percebeu, né? Que aconteceu. Bom, eu acho, gente, que pai é a construção da relação de amor. Porque a relação com a mãe é o amor que já está descontado, porque está ali, né? Então, quando na vida, a gente vai aprendendo a amar o outro. O pai é o outro. É a relação de amor. Né? A relação de amor no sentido do amor externo, né? Porque com a mãe já é aquele amor que já se dá, está dado já. Então, eu acho que a construção, ele tem que pensar exatamente
na convivência. Como é que ele vai conviver? Tem uma... Quer dizer que é possível ele construir essa relação? É possível. É que não é de uma hora para outra. Essa criança está pedindo também para ser reconhecida. E ele quer também, E ele quer ser reconhecido por ela e ela por ele. Então, eu acho que tem que... Vou de novo falar dos mediadores, vir junto a alguém e ele também seduzir. Agora, juridicamente, ele passa a ter o direito imediatamente. Passa a ter o direito de visitas, né? Principalmente. Mas isso que a Thay está dizendo. Existe essa situação hoje de que não é só consanguinidade, né? Inclusive o direito de família tem evoluído bastante. O direito socioafetivo é aquele que diz o ditado, pai é quem cria, né? E às vezes, você sabe que acontece isso, a pessoa deixa não o caso dos avós delas, mas a mãe deixa, um casal deixa com um vizinho, né? Ou com a própria tia, ou com o padrinho, com a madrinha, para criar. E hoje essa criança tem 18 anos, foi criada totalmente pelos padrinhos. Isso é uma filiação socioafetiva e é reconhecido juridicamente. Você pleiteia uma ação dessa e ele vai ser reconhecido para, inclusive, direitos a alimentos, pensão, né? Até sucessórios. A gente vai ter que aprofundar muitos assuntos no site durante a semana. Claro, está até contando com textos de vocês e tudo mais. E também a gente tem um endereço para quem quiser mandar pergunta para os especialistas, para a nossa coluna SOS Papo de Mãe, é sos@papodemãe.com.br. Obrigada. E vocês, mandem um beijo, deixem um recado. Aproveita que, já que tem internet, telefone, tem TV também, eles vão assistir, né? Eles vão prestigiar as mamães, né? Então, manda um beijo para o seu filho. Paulinho, um beijo, a mamãe te ama. Ele tá, qual o nome da cidade mesmo? Serra da Raiz. Serra da Raiz, na Paraíba. Isso. E a Cláudia? Isa, eu te amo de montão. Te adoro de montão. E ela tá onde? Seabra. Na Bahia. Na Bahia. Isabel? Pedro, meu filho, a gente se vê em breve, eu te amo e um beijo na minha linda. Na netinha. Em Cuiabá. Cuiabá. Legal. E vocês querem divulgar algum site, Dr. Gustavo, do IPQ? Ou se quiserem mandar beijo para os filhos também. Bom, gostaria de mandar um grande abraço para minha chefe do ambulatório, a doutora Lifuí, que está nos assistindo nesse momento, doutor Miguel Buarati, toda a equipe, doutora Ana, doutor Alexandre, pessoal da Unicamp, doutor César, doutora Silvia Ciasca, toda a família Pinto, toda a família Piai. Eu gostaria de divulgar o próximo simpósio internacional de transtornos afetivos, que pode ser acessado no site do IPQ, e provavelmente uma das maiores encontros sobre o assunto. Gostaria de divulgar também o nosso livro de transtornos afetivos, que foi publicado no ano passado. Como que chama o livro? Transtornos afetivos da infância e adolescência. Já está já teve outras edições e é um livro que teve muito sucesso, inclusive é um livro de referência no assunto. Gostaria de divulgar, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para dr, d de dado, r de rato, .gustavonogueiralima@gmail.com, é meu e-mail. Eu estou disponível, respondo os e-mails, é só mandar. Que bom, obrigada. A Thay. Bom, eu queria acrescentar ao CEAF, ao Centro de Estudo e Assistência à Família, que foi divulgado aqui também, o do Instituto de Terapia Familiar de São Paulo. O telefone é 3032-1438. Código 11, né? 11, Código São Paulo. 11. Ou então itfsp@uol.com.br, onde tem esse tipo de assistência também como o CEAF de assistência a famílias e faz esses trabalhos. Mais uma coisa, para quem tiver interesse, a minha dissertação de mestrado está no portal da PUC, mas o nome está em nome de Maria Luísa Cobra de Castilho, porque Thay é um apelido. E se chama Migração, História e Transmissão. Doutor Nelson, quem tiver dúvidas ainda em relação a questões jurídicas, isso, tem algum site? Pode mandar um e-mail para o chicima@uol, é o meu sobrenome, né? SHIKICIMA@uol.com.br, ou pode entrar no site. No meu site é NSS, N de Nelson, S de Sussumo, S de Chicima. É .adv.br. E também tem alguns livros, mas não está desatualizado, não consegui atualizar ainda. Está esgotado. São 3 edições, 3 livros que eu tenho: um Direito de Família, outro Direito Civil e também Direito de Família na Atualidades.
Mas vamos ver se eu consigo atualizar. Aí quando você atualizar, você avisa, a gente coloca no site do Papo de Mãe. Ou então as pessoas vão mandar um e-mail pedindo o livro, você vai ter que mandar a sua cópia lá, que está na sua casa. Todo autor tem, não tem? Tem, todo mundo uma cópia. Essa é uma briga danada. Já queriam tirar a minha cópia de lá. Eu falei, não, essa não dá, eu tenho que aceitar aí. Mas deve deixar um beijo aí para minha esposa, Elaine, e também o meu filho Nelsinho, né? Nelsinho tá aí assistindo. Tem quantos anos o Nelsinho? Vai fazer 4. A Thay tem filhos, Thay? 3, eu tenho né? 3 filhos e 6 netos, e um enteado neto. Que gostoso. E o Dr. Gustavo tem filhos? Não tenho filhos, mas tenho minha namorada, Denise, um grande beijo para ela. A gente vai se casar provavelmente no ano que vem. Tomara que eu tenha bons filhos. Aí um dia ela vem participar do Papo. Promessa, né? Promessa é dívida. E uma última informação, olha, o site do Unicef Kids reúne os direitos das crianças. O endereço é o www.unicefkids.org.br. E entre eles, eu pesquisei lá, a criança deve viver com sua família. Pode ser só com o pai, ou com a mãe, uma avó, uma tia, alguém que a queira bem e a trate com amor e carinho. Obrigada a todos e saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e converse com a gente agora pelo chat. No próximo programa, vamos falar com mães cujos filhos dependem da cadeira de rodas para se locomover. Não perca! Até domingo que vem aqui na TV Brasil. Tchau! Tchau! Tem TV também, eles vão assistir, né? Eles vão prestigiar as mamães, né? Então manda um beijo pro seu filho. Paulinho, um beijo, a mamãe te ama. Ele tá, qual o nome da cidade mesmo? Serra da Raiz. Serra da Raiz, na Paraíba. Isso. E a Cláudia? Isa, eu te amo de montão, te adoro de montão. E ela tá onde? Seabra. Na Bahia. Na Bahia.